Hoje o nosso tema, né, Márcia, é bem animador para algumas pessoas, para outras é motivo de discussão, né? Difícil estar em casa. Então a gente vai tentar ver os dois lados da moeda, né? Tanto dos pais quanto dos adolescentes, né? E das pessoas com diabetes em geral. O pessoal me perguntou se essa live era só para quem é adolescente, né? E quem tem filho adolescente, mas realmente assim, o assunto, né, ele pode lidar a questão das emoções com relação à adolescência pode ser também ligada a outras pessoas que não são adolescentes também, né? Então, isso aí não quer dizer que é limitado só para adolescentes hoje, né? Então, a gente vai focar um pouquinho nisso. Só para a gente introduzir um pouco, quem não me conhece, né? Eu sou a Débora, nutricionista do Ambulatório de Diabetes da Santa Casa. E todas as quintas-feiras a gente tem um programa de educação em diabetes que agora a gente está fazendo virtualmente, né? Tanto para os nossos pacientes quanto aberto ao público aí, os seguidores de todas as pessoas aí que trabalham com diabetes e do Diabetes Saúde, que é a clínica que tem aí o Instagram Educação em Diabetes, e essas lives ficam gravadas no perfil da clínica, tá? Depois, quem não puder, quiser divulgar, vai estar lá no perfil da clínica. E aí eu vou passar a palavra para a Márcia se apresentar um pouquinho. Bom dia, gente. Meu nome é Márcia Salomão, eu sou psicóloga, sou mestre em educação em diabetes e faço parte do ambulatório de diabetes tipo 1 da Santa Casa de BH. Nós temos uma equipe e também faço parte da clínica Diabetes Saúde. E a minha especialização é em crianças e adolescentes. Então vamos bater um papo gostoso aqui sobre o assunto. Isso aí. Já é uma fase, né, Márcia, que já é cheia de um turbilhão de coisas. Eu costumo falar, quando eu recebo no consultório muitas queixas em relação aos adolescentes, que os pais têm que ter uma paciência a mais, né? Porque realmente é uma fase que a gente está se descobrindo, né? Tendo uma confiança dos grupos, né? Começando a entrar assim na vida adulta aos pouquinhos, mas ainda não com a cabeça madura, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência a mais e entender que também é um momento peculiar, né, para essas pessoas, né? Então é entender que quem tem diabetes e é adolescente, ele não só pode pensar no diabetes, né? Ele é adolescente, né? O adolescente ele tem vários tipos de desafios na sua vida e que o diabetes acaba sendo, né, algo que ele prefere às vezes deixar de lado ou esconder, né, que também não é o ideal. Mas a gente tem que entender um pouquinho melhor, porque a adolescência não é uma fase fácil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa fase aí pra gente. Então, acho que como a Débora pontuou bem, gente, é uma fase, né? Nós temos fases na vida, né? Criança, adolescente, jovem adulto, adulto, idoso. Então, é uma fase. E quando a gente diz que é uma fase que vai passar, mas é uma fase específica, né? Acho que a gente tem que pensar a adolescência muito o seguinte: a gente coloca uma idade mais ou menos, de 12 aos 18 anos. Às vezes tem autores que falam até os 19, tem gente que já está incluindo os 11 anos. Mas o importante da gente saber é que a adolescência, na verdade, ela começa quando o seu corpo começa a ativar os hormônios, né? Que estavam antes adormecidos quando a gente era criança. E quando a gente entra nessa fase de maturação que a gente fala, o organismo começa a se modificar por conta mesmo dos hormônios, né? E às vezes os pais falam assim comigo: nossa, mas não é possível, ele era uma criança super tranquila e agora ele está muito mais agitado ou ele está muito mais nervoso. Sim, gente, e isso também é por causa dos hormônios, né? Não só pelos hormônios, mas pelos hormônios também. Porque a gente sabe que os hormônios também atingem a parte do cérebro, né? Não é específico para algum lugar, é para o seu corpo inteiro. Então, é esperado que tenha, sim, uma mudança de comportamento. É claro que a gente está falando aqui de coisas naturais, nós não estamos falando das coisas exacerbadas, né? Das outras dificuldades, nós estamos falando da adolescência de uma maneira geral. E nessa fase, gente, o que eu acho mais importante, que eu falo muito assim, quando eu atendo criança, eu tenho muito mais interação, às vezes, com a criança, e os pais ficam mais distantes. Na fase da adolescência, os pais vêm para o meu consultório porque eles estão realmente muito preocupados com essa fase, né? Porque eles não sabem, às vezes, lidar ou entender o que está acontecendo.
Então, eu acho que o importante que a gente precisa sempre entender é que é uma fase agora do adolescente, é uma fase de questionamento, de mudança. Até pouco tempo atrás, ele só obedecia. É, Daqui para frente, quando entra na adolescência, ele começa a querer ter as próprias asas, ele começa a querer voar sozinho. Só que, como todo aprendizado, ele vai precisar de um tempo para poder conseguir fazer isso de uma maneira melhor para ele. Eu nem gosto de usar correta, mas de uma maneira que ele se sinta melhor, né? Que ele entenda as coisas. Então, é uma fase mesmo de questionamento, é uma fase de mudança, né? E como a Débora falou, que eu acho que uma das coisas mais importantes que acontecem na adolescência é a questão de querer pertencer a um grupo. Eles têm muita necessidade de pertencer a uma tribo que a gente fala. E para é. pertencer a esse grupo dos adolescentes, né, Débora, tem que deixar um pouquinho o grupo da família. Não tem jeito. É quase como se fosse impossível. Hã? E é importante que isso aconteça, né? Os pais têm que começar a dar essa abertura. Eu acho, imagino que assim, o difícil é para os pais da pessoa com diabetes, porque parece que ela tem que ficar, né, segurando aquele adolescente, porque ele é mais frágil, ele é mais difícil, vai ter muito mais dificuldade na rua. Então, isso tudo, claro, são coisas que devem passar na cabeça dos pais dos adolescentes, mas que a gente tem que saber dar confiança também para eles, né, Márcia? Isso é tão difícil, né? Essa linha tênue aí, né? Você conseguir dar aquela confiança. Eu tenho pais, às vezes, que falam assim: ah, meu filho saiu agora, acabei de ter o diagnóstico de diabetes, estava em casa com ele, a primeira vez que ele saiu, eu tô tensa aqui, o que, que eu faço? Eu mando mensagem, eu ligo, eu falei, calma, ele já sabe lidar com isso, ele está com sensor ou está com monitor de glicose, ele já tem uma idade que ele está indo bem. Claro que você vai ter que ver qual paciente que você pode dar mais abertura ou que não pode. Às vezes tem gente que vai precisar mais de apoio no momento, o outro não vai precisar de menos, né? Mas os pais têm que acalmar o coração um pouquinho, né? Manda uma mensagem de vez em quando, precisando de alguma coisa, eu tô aqui, né? Mas sem ficar, liga para casa ou liga o tempo inteiro, né? Isso nenhum adolescente, nenhum namorado, nem namorada, nem pai, nem mãe não gosta, né? Então ninguém merece alguém ficar em cima controlando o tempo inteiro. Então, assim, realmente a gente tem que saber lidar com essas coisas, né? Eu brinco só para, vou te dar a palavra, mas Claro que é isso. eu já vi uma aula, uma palestra de uma psicóloga uma vez que ela fala que ela já é uma pessoa que já tem um filho uma filha de mais de 25 anos. Ela fala que ela lida com adolescentes, né? Então ela fala que dos 13 aos 19 anos, aquela pessoa que estava lá em casa não era minha filha. Depois ela voltou. Ela sumiu, depois ela voltou. Aquela pessoa não era minha filha, porque eu não conhecia ela. Então, realmente, as pessoas vão mudar, né? Na verdade, não que vão mudar para pior, mas elas estão tentando se conhecer e ter a independência delas, né? E é muito importante, mas ao mesmo tempo a gente tem que lidar com algumas divergências, né? Os pais não vão ter o controle mais total na mão deles. Que antes o controle estava na mão deles, né? A criança fazia o que eles falavam para fazer. Chega um momento que agora eu vou ter que dividir com ele, né? Então, porque senão ele não vai criar asa nunca, né? Exatamente. E, Débora, vai parecer simplista o primeiro modo que eu vou falar, mas é o seguinte. Um adolescente, gente, é um adolescente com diabetes ou sem diabetes. Todos os adolescentes passam por essa fase. Isso não é exclusivo do seu filho porque ele tem diabetes. É claro que existe uma coisa a mais, né? Ele não produz a própria insulina, então ele precisa aplicar a insulina. Essa é a diferença entre um adolescente que tem diabetes e outro que não tem. Mas tirando isso, gente, é uma fase que realmente é difícil, tanto para vocês quanto para eles. Eu falo assim, os adolescentes também estão confusos. Não acha que é só vocês que estão em época de confusão, não. Eles também estão. Eles também estão tentando entender até que ponto eles já cresceram, até que ponto eles já podem tomar conta da própria vida. Então, eu Uhum. acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar muito. Primeiro, se ele foi uma criança com diabetes e hoje está sendo um adolescente com diabetes, é diferente. Primeiro, porque ele já teve todo um cuidado anterior que os pais tinham com essa questão que você falou, assim, de que eles ficavam sempre, né? Eles ficam na coberta dos pais. Quer dizer, eles, né, têm que fiscalizar, é fiscalizar mesmo, dar uma olhada, né? Mas também tem que aplicar, fazer essas coisas quando ainda é criança. Quando ele começa a adolecer, né, ele começa a querer ter a própria responsabilidade. E vai muito da forma como os pais lidam com isso.
Porque eu sei que para os pais é difícil passar o controle que antes era total deles, para os adolescentes também terem, mas tem que ser uma coisa gradativa, né? Não pode ser assim, ah, agora eu já sou adolescente, eu quero aplicar eu sozinha as coisas. Não. Vai precisar de uma supervisão, né? Vai precisar de uma ajuda. E Sim. aí tem a outra questão dos pais, quando eles ficam, às vezes, eles começam a ter, né? Tem o diagnóstico de diabetes tipo 1 quando eles estão na adolescência. Aí eu acho que é uma outra questão, porque aí eles estão descobrindo o diagnóstico agora. Então, eles vão precisar de um certo controle maior, mas eles não querem ter esse controle, porque eles também não sabem. Eles também estão aprendendo, quer dizer, é uma experiência nova, tá? Hum. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas duas coisas. E importante demais para os pais é o seguinte: eu costumo falar assim, você pode dar para o adolescente aquilo que ele está conseguindo fazer sozinho. O que ele não consegue fazer, você tem que ter uma conversa. É difícil, muitas vezes sai falando, bate porta, né, não quer escutar e tudo, mas a gente precisa que eles entendam também que nesse período da vida, para que ele se torne um adulto autônomo, você precisa aprender a ser autônomo. Qualquer pessoa precisa, né, desse aprendizado. Então, eu acho que é uma coisa muito importante também a gente reforçar os comportamentos, sabe, Débora? Porque às vezes a gente fica preso só nas questões ruins. Ai, não aplica, não faz isso, não come direito, sai e bebe. Gente, é verdade, mas assim, quem já foi adolescente, eu acho que todo mundo por aqui, quem não for, tá sendo ou vai ser daqui a pouco, a gente sabe que é o momento que você quer mesmo sair de casa, conhecer outras pessoas, fazer outras amizades. E o grupo, como a gente falou, né? O grupo tem essa sintonia de que eles fazem normalmente as mesmas coisas. Eles se juntam a um grupo porque eles se identificam. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar só massacrando, né? Por exemplo, não está fazendo controle nenhum, tá? Isso acontece. Chutou o balde. Aí teve uma conversa, eles conversaram e começou a fazer direito. Tá aplicando 2 vezes por dia. Sem. Oh, você vendo que bom, fulano? Olha como que é bom quando você mesmo aplica, quando você mesmo faz. Eu não preciso ficar no seu pé, né? Então, a gente tem que apoiar também as conquistas. Elas podem parecer pequenas, mas elas são muito importantes quanto as grandes, É, né? A gente. é aquela situação, né? Quando você se sente muito vigiado, né? É muito mais difícil de você dar essa confiança, né? Porque tá te massacrando, né? Tá te apertando. Então, assim, eu falo assim, por eu ter diabetes também desde os 13 anos, eu, Isso. eu brinco que eu sei um pouco, né, da parte da adolescência, do adulto, da grávida e agora da criança pequena, porque eu tenho filho também de 4 anos com diabetes, né? Então, essa fase de adolescência, eu tive meu diagnóstico na adolescência, aos 13 anos, mas eu nunca fui uma adolescente muito revoltada, não. Eu até aceitei bem. Sim. Mas, claro que eu tinha as minhas questões, né? Então, assim, eu tinha que alimentar no horário, aí às vezes tinha que levar algumas coisas diet, às vezes eu ficava com vergonha de levar uma coisa, ia lá e comia mais separadinho. Media a glicose, media tranquilamente na frente de todo mundo, mas eu não preferia fazer isso toda hora, porque as pessoas não conhecem o diabetes. Aí, por exemplo, se vê um 200 no seu monitor de glicose, a pessoa acha que a sua vida é glicose alta. E não é bem assim, né? Então, assim, as pessoas que não conhecem o diabetes acabam tendo aquele preconceito, né? Então, é muito importante que a pessoa que é adolescente com diabetes, ela tenha, né, essa liberdade de também não ter que ficar mostrando glicose toda hora para Isso. todo mundo, né? Já que os pais provavelmente têm aquela coisa, quanto que deu? Quanto que deu toda hora? Claro que tem que ter um apoio. Mas se você vê que isso está começando a incomodar e o adolescente ele tem autonomia no tratamento, não pergunta tanto. Algum momento, se você quiser, vai lá dar uma olhada no glicosímetro, mas assim, mais tranquilamente, sem ficar perguntando ou mostrando, né, que está fazendo. Acho que tem que ter um equilíbrio desse apoio, né? Tem que ter um apoio, igual você falou. Vai ditando o que ele faz de bom, que isso é legal, mas não fica, por exemplo, chegou um exame, o exame não está legal. Vamos ver o que a gente pode melhorar? Será que tem alguma coisa aqui em casa que a gente pode ajudar? Porque o que acontece muito é que tem muitos pais, né? Ou então até os irmãos
cobram como se a pessoa não estivesse fazendo o tratamento ideal. E não é tão fácil assim, né? A gente vê um exemplo legal aqui hoje em dia, né, na internet, mas fazer uma vida completamente, né, low carb, ou fazer contagem de carboidrato 100% do tempo, sair com os amigos e curtir a festa e ficar preocupado com glicose e tomar insulina na hora correta, não é 100% fácil, gente. Só para quem segue mesmo, quem sente que vai saber, porque todo mundo sabe da teoria o que tem que fazer, mas realmente é o dia a dia que acaba tendo essas dificuldades, né? Então é aquele negócio, vai fazer uma prova, às vezes deixa a glicose um pouquinho mais alta, isso acontece com muita gente. Então, às vezes, o medo do tratamento também faz a diminuir do tratamento, não, o medo das complicações, né? Acabam fazendo a gente diminuir um pouquinho a adesão em algumas situações. E no caso do adolescente, isso tem o tempo inteiro, né? Você vai numa festa, eu não quero preocupar com a glicemia, deixa ela alta, eu vou tomar, eu vou comer, eu vou fazer o que eu quiser e não vou aplicar. Então, isso é um problema, que aí chega a glicose 400 em casa. Ah, não, mas eu não passo mal. Mas a questão não é essa, né? A gente tem que ter um meio termo para você se sentir seguro, mas também fazer o tratamento correto, porque a gente tem que prevenir a complicação a longo prazo também, né? Então, assim, a gente tem que chegar nesse equilíbrio, que também não é fácil, né? Sim, uma coisa que você falou e que eu acho importante é o seguinte: adolescente, gente, não pensa no futuro como a gente. Adolescente não sabe pensar assim, porque daqui 5 anos isso vai acontecer comigo. Eles têm essa dificuldade. Eles são muito concretos, eles estão muito presos nos dias de hoje. Eu costumo brincar que eles fazem a lei do aproveitamento máximo. Eu preciso aproveitar tudo hoje como se não houvesse amanhã. E isso é que precisa ser muito bem conversado, porque com a insulina a gente não pode fazer isso, né? Com a nossa alimentação a gente não pode. Ninguém pode viver como se hoje fosse o último dia, porque amanhece, né? Eu falo, tem o dia seguinte, a gente acorda e a gente começa a ter consequências. Então, isso é uma questão para todo mundo pensar. O que acontece? Principalmente os adolescentes, a gente tem que tentar colocar neles uma questão de responsabilidade em relação ao próprio futuro. Eu costumo falar assim, você não quer tanto ser adulto? Você não quer tanto tomar conta das suas responsabilidades? Então você precisa aprender isso. E você precisa fazer isso agora, enquanto você ainda tem seu pai, sua mãe ou a família, para poder te ajudar caso não ocorra da maneira como você pensou. Até porque, Débora, a gente sabe que às vezes a gente faz tudo certo e o resultado não sai do jeito que a gente planejou, né? Então, a gente precisa lidar com essas coisas também, com frustração. Eu escuto muito eles falar, mas eu fiz direitinho. Mas não chegou no que eu queria, no que minha mãe queria. Então, eu acho que, assim, primeiro, você falou uma questão importante. Um adolescente com diabetes é muito mais, gente, do que uma glicemia. Ele não é a glicemia, ele não é mantido. Isso não é o retrato dele, né? Se deu 200, se deu 300. Até porque se a gente medisse as nossas glicemias, né? Também a gente teria as glicemias que são mais altas, né? E que também não é muito bom para ninguém, né? A gente tem que aprender a ter os nossos limites, né? As nossas condições. Então, eu acho que, assim, primeira coisa que eu falo muito com os adolescentes. Você tem alguém que você confia muito, que você tem um amigo que você confia muito? Conta para ele o que é diabetes, conversa com ele, explica para ele, né? Porque às vezes eles falam assim comigo, ah, mas eu contei que tem diabetes, agora meus amigos ficam assim, você não pode comer essa bala, você não pode fazer isso. Nas festas de família eles falam que aí ele vai comer um docinho, a pessoa fica assim, mas você não pode, você não pode. Então eu costumo falar assim, a educação ainda é a melhor maneira da gente lidar com as dificuldades, né, Débora? Porque eu vou te falar, eu antes, por exemplo, de estudar sobre diabetes tipo 1, de ter os meus clientes com diabetes, eu achava mesmo que diabetes era doença de velho. Eu não tinha essa noção. E eu sei que grande maioria das pessoas acontece isso também. Então eu acho que tem duas coisas. Então você conta para alguém, né, que você sente confiança e tudo, e você não é obrigado a contar para todo mundo. Uma questão que a gente fala muito, né, Débora? A questão da privacidade. Eu não quero que todo mundo me veja aplicando, eu não quero que todo mundo fique perto de mim perguntando o que seja, né? O que é que está acontecendo, né? Às vezes tem gente que olha para a pessoa e às vezes a gente sente, né, ruim, Débora. Então, eu estava falando com o pessoal aqui,
que a gente tem que saber até respeitar um pouco isso, né? Que às vezes a expectativa dos pais é aquela coisa assim: ah, meu filho, você tem que aplicar na frente de todo mundo, você tem que ser tranquilo, você tem que ser confiante, mostra para todo mundo, e nem tudo você quer mostrar para todo mundo, né? É aquele negócio. Então, realmente tem gente que é mais extrovertido, tem gente que é mais introvertido, e a gente tem que saber respeitar isso. Eu acho que não é nem a questão só de introversão ou ser um pouco mais, né, liberal, é a questão da adolescência que você quer realmente ter o seu espaço, não quer mostrar tudo para todo mundo. E às vezes a aplicação de insulina não precisa ser mostrada para todo mundo também, não. Ela não pode deixar de ser feita, né? Agora, se a pessoa quiser ou não quiser mostrar, isso é que é particularidade dela, né? Ela tem que fazer da forma correta. Eu falo que os pais têm que saber também esse equilíbrio, que na verdade não estou falando que é nada fácil, você é melhor aí para falar sobre isso do que eu, mas assim, tem que saber esse equilíbrio dessas cobranças, né? Porque também pode ser que você esteja achando que seu adolescente está fazendo tudo direitinho, está aplicando insulina, na hora que vem o exame a glicohemoglobina está 12. Hemoglobina glicada 12, gente, quer dizer que está tendo a omissão de dose de insulina. A pessoa não está aplicando, a pessoa não está aplicando todas as doses de insulina prescrita pelo médico. Porque geralmente os estudos têm mostrado que se você fizer pelo menos mais ou menos o tratamento, pelo menos um 9 a gente consegue. Então, mais do que isso, é claro que tem as particularidades, problemas de descompensação por outros problemas, né? Cada um está numa fase, mas eu acho que os pais têm que saber observar isso. Não dá para você ficar deixando uma hemoglobina glicada tão alta e achar que, deixa, ele está fazendo as coisas por conta dele. Você tem que dar esse apoio, né? Agora, ele não me dá abertura. Aí, essa dica aí, queria que você depois me falasse como é que a gente faz, né, para poder entrar nesse coração desse adolescente, para ele se cuidar, né? Porque é difícil, né? Igual você falou, ele não pensa no futuro, ele pensa no agora, né? Aí tem que ir aos poucos, né? Com calma. A primeira coisa que eu acho que você falou no início, aí deixa eu voltar só um pouquinho, é a questão da privacidade. Gente, quem é que conta tudo para todo mundo? Eu não conheço ninguém que conta tudo para todo mundo, né? Especialmente as nossas dificuldades, né? A gente não gosta de ficar estampando para as pessoas as coisas que a gente... Só um parênteses. Aí o pessoal fala, os blogueiros estão mostrando tudo para todo mundo. Gente, você acha que eles mostram toda hora os erros do tratamento deles? Eles só mostram a curva bonitinha, não, as curvas difíceis e ruins, os dias ruins, ninguém mostra, né? Não. Porque hoje, Débora, isso é uma coisa muito importante que eu acho que acarreta muitos outros problemas, né? Então, tem um agravante em cima disso, que, por exemplo, nós não tivemos isso na nossa adolescência, né? A gente não tinha, a gente não ficava mostrando, a gente não tinha rede social. Então, a gente não precisava acompanhar, porque também é difícil, alguém vira para mim e fala assim, é só não ver. Sim, aí é só não viver também, né? Porque o mundo de hoje é esse mundo, né? O que a gente precisa aprender é colocar um filtro, né? Porque você também, quando você faz postagem, você não põe o dia que você está descabelada, o dia que você está com a cara horrorosa, o dia que aconteceu alguma coisa que você não está bem. Não, a gente põe nas redes sociais realmente as coisas boas, até porque a gente tem que incentivar também o lado bom da vida, né? Eu acho que tem dificuldade para tudo, para todo mundo. Então, essa é uma questão que eu acho que a gente precisa pensar, né? O adolescente hoje, ele está realmente, como você falou, muito imerso nesse mundo, quer dizer assim, da imagem que as pessoas aparentam ter, que é diferente do que você parece ser, daquilo que você realmente é. Então, isso eu acho que é uma coisa importante que os pais têm que pensar. Talvez eles falem assim, mas eu não passei por isso na adolescência. Talvez você não tenha passado por essas coisas, mas tenha passado por outras. Então, essa é um ponto. Então, a gente precisa entender o adolescente no contexto do mundo de hoje, né? Não o adolescente em geral, é o mundo de hoje que eles estão vivendo, né? E aí você me fala assim, como é que a gente faz para tocar o coração de um adolescente, né? Gente, eu não vejo outra saída que não seja o amor. Não tem jeito. Agora, se eu falar assim pra mim, eu preciso ficar colocando ele no colo o tempo inteiro. Não. É limite com afeto. Quer dizer, até aqui você pode ir, dali pra cá você não pode. Então, eu acho que a gente tem que estabelecer com o adolescente
algumas regras. Gente, a gente vive de regras o mundo inteiro. Eu não posso sair daqui da minha casa e fazer alguma coisa na rua, por exemplo, que não esteja dentro de uma regra, de uma lei. Então, todos nós estamos nesse mundo com certas regras. Então, eu acho que o que tem que ficar claro para o adolescente é o seguinte: isso aqui você pode, isso aqui a gente pode conversar para ver se a gente pode chegar ao meio termo, e isso aqui outro não pode. Né? Isso são as questões mesmo que a gente tem que entender. Agora, sim, existem adolescentes, gente, que não falam, existem adolescentes que brigam, existem adolescentes que choram, sabe? Então, cada adolescente vai reagir à pressão de uma maneira diferente. Então, eu não tenho como dar para vocês uma forma de bolo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, eu acho que vocês também, enquanto pais, estão aprendendo, gente, né? Você vira pai, você está aprendendo todo dia. Então, não tem como ser uma coisa muito certa. Não existe isso. Eu acho que a gente tem que, sim, chegar a um consenso com o adolescente. Eu costumo falar isso. Então, eu acho que tem que ter conversas, sim, né? Mas tem que tomar cuidado para não acontecer, olha aqui o que a Carol escreveu aqui agora. Eu estou muito decepcionada com ele e comigo mesma. Isso, Carol, tem a ver com expectativa e realidade. Quando a gente está decepcionado com alguma coisa, é porque a gente criou uma expectativa, né? E talvez a sua expectativa seja somente sua. Você tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente projeta no filho ou projeta em alguma situação uma vontade minha, não dele. Eu entendo, a sua vontade é que ele esteja com a glico, sei lá, de 7, por exemplo, que seja tudo perfeito, que ele consiga se alimentar bem, que ele consiga fazer as aplicações de insulina. Tá, mas às vezes para ele que está com uma glicada de 12, se no próximo mês ele tiver com ela de 11, né? Daqui 3 meses tiver com ela de 11, gente, isso é progresso, né? Isso é progresso. Apesar de você querer, ou talvez até ele mesmo, né, queira que a glicada dele esteja menor, mas às vezes foi o que ele deu conta naquele momento. Então a gente tem que tomar cuidado com essas palavras. Eu tô decepcionada, eu tô chateada, eu tô triste, né? Você tá preocupada? Claro que sim, mas você tem que tomar cuidado também. Todas nós temos que tomar cuidado, porque eles também se frustram com muita facilidade. Porque às Sim. vezes na cabeça deles, a glicada dele vai dar 8, e dá 12, dá 11, né? É claro que ele sabe que ele está fazendo alguma coisa errada. É claro que eu tô dando um exagero, porque é claro que a gente sabe que a glicada de 8 para de 12, é igual a Débora falou, tem omissão de insulina, tem outras questões também, que também precisam ser entendidas, né? Por que será que ele está omitindo 12? Uma pessoa tinha falado que o filho é tão introvertido, né, que não gosta nem de usar o O livre para livre. não ficar aparente, né? Porque as pessoas perguntam muito. Realmente, né, ver uma tampinha branca no braço, todo mundo fica perguntando: o que é isso? O que é isso? E é como você falou, né? As pessoas não têm muita noção do que é o diabetes tipo 1, qual que é o tratamento, o como que a gente deve alimentar ou não, então fica todo mundo controlando a alimentação da gente. Então, assim, eu falo que um pouco da nossa missão que temos diabetes é educação em diabetes. Se você consegue ter essa informação depois do diagnóstico, você também não sabia disso antes, né? Então, realmente, a gente tem que informar as pessoas. Ah, você pode comer isso? Posso. Eu faço contagem de carboidrato, né? Então, eu faço o ajuste da dose da insulina com base no que eu como. E aí você consegue, né, ir controlando um pouquinho melhor essas questões. Né? Então, realmente, a gente tem esse dever da educação, né, Márcia? Essa coisa que você falou a respeito de vergonha e tudo, né, Débora? A gente tem que lembrar que tem adolescente ou qualquer pessoa, né? Existem pessoas que são mais tímidas, gente. São pessoas que são mais introspectivas, né? Mais introvertidas. E eu acho que, assim, tudo bem se ele não quer colocar o livre, ele vai ter que entender que ele tem que fazer outras coisas. Então, eu acho que, assim, a gente não pode obrigar, né, a criança, o adolescente especialmente, a fazer coisas que talvez sejam boas para a gente, né? É legal para você ter este controle, mas talvez para ele, neste momento, ele não quer ficar com a bolinha aparecendo, não é verdade? E Né? às vezes ele se quiser usar livre, tentar ver se tem uma possibilidade de colocar em outro local que vai ficar mais escondido,
não é o que é mais recomendado, Não, mas tem é. muita gente que usa. Então, assim, conversa com seu médico, vê se há possibilidade de fazer isso, né? O educador em diabetes. Então, realmente, a gente tem que ir criando formas que facilitem para todo mundo, né? Para esse adolescente. Até em são festas, né? Então, ele está assim passando por vários desafios da vida dele, né? Então, ele está hoje em dia, quando a pessoa já é adulta, ela tem já um controle da sua alimentação muito maior do que quando é adolescente, né? Eu costumo falar, adolescente vai para as festas, não pensa que vai comer, simplesmente às vezes só bebe alguma coisa, ou Come. não bebe nada, toma um refrigerante, ou não toma nada quem não bebe bebida alcoólica, e não pensa no que vai comer. Às vezes você vai numa festa à noite, tipo uma boate, uma coisa assim, não tem o que comer, né? Então, assim, esse Sim. adolescente, ele está passando por vários tipos de desafios que às vezes o que vai resolver mesmo vai ser um tratamento de hipoglicemia, a monitorização vai observando ou levar alguma coisa que ele possa levar, mas também não adianta você ficar cobrando um adolescente ficar levando uma fruta para boate, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? A gente tem que saber entrar um pouco na realidade de cada pessoa. Eu falo que a empatia é assim que a gente consegue, né? Tentar Isso. chegar na realidade daquela pessoa. Então, eu como pai, eu como mãe, eu posso também tentar ver com os olhos do meu filho adolescente, que isso é muito Isso. importante, né? Isso. E isso faz com que tenha empatia entre os dois, né? Essa confiança da expectativa e da realidade, como você mesmo falou, né? Porque eu acho que se você, inclusive, disser para o seu filho isso, olha, eu sei que você não quer levar uma fruta para boate. Eu também não gostaria de levar. Então vamos pensar uma outra alternativa? O que é que a gente pode fazer? Vamos conversar? Porque eu acho que, assim, Débora, uma coisa que eu vejo muito com os pais é que às vezes eles preferem não conversar a respeito como se isso não existisse. Por exemplo, você já conversou com seu filho sobre bebida alcoólica? Como é que vai ser? Ah, não, ele não bebe, ele não vai beber. Não vai... Gente, vamos voltar para a realidade. Eu acho que é isso. A gente tem que aprender a enfrentar as coisas, né? É Às claro que tem vezes a gente adolescente. pergunta e os pais que respondem. Não? Sim, sim, por Eles isso que eles respondem, gostam não, tanto de. ele não bebe. Por isso que eles gostam tanto de fazer terapia sozinhos, né? Por isso que eles gostam. Porque eles podem falar para mim, olha, meu pai acha que eu não bebo, mas eu bebo. Então, eu como educadora em diabetes, eu tenho que mostrar para ele que tudo bem, já que você bebe, vamos ver a quantidade que você bebe e tudo. E eu acho que isso é uma coisa que você faz muito, né, Débora? Não é o adolescente que tem que se ajustar a uma dieta. É a dieta que tem que, né? Nem sei se a gente fala dieta e tudo, mas que tem que se ajustar à realidade do adolescente, né? Não adianta você fazer de conta que ele não vai comer um chocolate às vezes, que ele não vai no cinema e não vai comer uma pipoca com os amigos, entendeu? Que ele vai numa boate à noite às vezes ou numa festa na casa de um amigo e não vai tomar uma bebida, né? Então eu acho que é Perfeito. muito mais importante você viver com a realidade do que você viver com aquilo que você gostaria, né? Uhum. Que tem a ver com isso, Ah, expectativa e realidade, não é? é isso aí. E assim, geralmente o adolescente ele tem muito mais, principalmente as meninas, né? Elas têm mais preocupação propriamente com o peso do que com o diabetes, né? Então, assim, ele não, o controle do diabetes não está na cara das pessoas, mas o meu peso sem mudar está, né? Então, a gente tem até Sim. esse tipo de preocupação, né? Em relação às adolescentes, que tem muitas omissões de dose, não é só por vergonha, é porque entende já o tratamento também, que é a insulina que pega a glicose que a gente está comendo para pôr para dentro da célula, né? Se eu não tomar insulina, essa glicose não vai me engordar. Então, na verdade, assim, a gente não é assim que faz o tratamento, né? Não é assim que a gente perde peso. A gente tem como, hoje eu falo que até a contagem de carboidrato nos ajudou em relação a isso, porque É, antigamente fazer dieta para quem tinha diabetes e usava dose fixa ficava muito difícil, porque hoje você ajustando a dose com base no quanto a pessoa come, fica mais fácil ela ter respostas melhores em relação a peso também, né? Mas a adolescência é um momento, assim, que ainda tem muito mais dificuldade de controle da glicemia, né? Então, às vezes, os pais que não sabem disso ficam desorientados, porque sai de uma hemoglobina glicada de 7, de repente, para 9. E aí, de repente, fala assim, meu filho não está fazendo as coisas, e começa a cobrar o adolescente. Os hormônios, né, gente, faz com que realmente façam um desajuste danado no controle da glicemia. De repente, começa a ter que ajustar a dose com mais frequência.
Então, assim, a gente tem realmente que tomar muito cuidado da forma que a gente fica apertando esses adolescentes, porque realmente eles estão numa fase difícil e o diabetes ainda fica muito mais difícil de controlar. E eles ficam suscetíveis a vários sintomas também, né? De glicose alta, de Claro. baixa. Aquela coisa de ficar com vontade de fazer xixi toda hora na escola, não é legal. Glicose está alta, ele não quer mostrar, não quer sair para tomar insulina na hora, não quer fazer na frente de todo mundo. Então, são tantas coisinhas, né, que a gente tem que saber lidar. Realmente, a psicologia está aí para ajudar nisso. E os pais têm que saber entender esse lado do adolescente. Não adianta ele querer, em 3 meses, sair de 9 para 6,5 hemoglobina glicada, né? Igual você falou, vamos dar parabéns para cada benefício, para cada resultado, né? Bom, se foi de 9 para 8,7, né? Que seja, Já mas tá, vai, ué. né? Vai melhorando aos poucos. É. E é uma fase difícil, tem que estar próximo com o endócrino, tem que estar próximo, às vezes, de um nutricionista para controlar melhor essa questão do peso, que a cabeça dessa adolescente, ela está pensando no peso, então vamos fazer uma dieta, mas a ideia não é parar de tomar insulina, é tomar insulina com base no que você come. A gente come menos e ajusta a insulina, vai ser menos insulina, então nós vamos ter um bom controle do peso também. Né? Então é muita coisa, né? É um turbilhão de emoções, né? Essa questão da adolescência. E eu tô vendo que eles estão perguntando aqui, Débora, muitos já escreveram isso, a questão da aceitação, né? Ele não aceita que ele tem diabetes. Gente, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Primeiro, a gente fala que quando a gente recebe qualquer notícia, que é uma notícia chocante ou que é uma notícia que vai mudar a nossa vida, que vai impactar a nossa vida nesse sentido, a gente precisa lembrar que todo mundo passa por fases, né? Tem vezes que a gente está mais deprimido, tem vezes que a gente está mais triste, tem vezes que a gente está com muita raiva, tem vezes que a gente está, né, com vontade de matar todo mundo. E tem aquela fase também que a pessoa fica, ó vida, ó céus, aconteceu comigo, ah, meu Deus, né? E não só os adolescentes, não só os pais, mas os adolescentes também. Então, gente, aceitação é um processo. Aí você vai falar assim comigo, mas já tem 5 anos que ele tem diabetes e ele não aceitou. Gente, cada um tem seu tempo. Não é fácil. Não é fácil. E às vezes as pessoas, eu falo assim, pessoas são diferentes, independente se é adolescente ou não, né? Nós temos diferenças. Então as pessoas vão lidar com as situações das formas mais diversas possíveis. Então, eu acho que da mesma forma que para você, às vezes, pai e mãe, ainda não é muito fácil aceitar, né? Para ele também não é fácil. Então, quando eu falo que é uma fase de confusão, é uma fase de confusão mesmo, né? E com o diagnóstico é mais complicado. Então, eu acho que assim, a gente precisa tomar cuidado para não achar também que o adolescente está fazendo manha, que ele, na verdade, está rebelde à toa, que ele não está fazendo, sabe? Porque faz parte do processo da aceitação ficar nessas fases, às vezes, sabe? De negar que tem. Então, muito paciente fala, não, vivo como se eu não tivesse diabetes. Tem uns que já ficam tristes, né? Ah, meu Deus do céu, olha para você ver como que eu tenho que aplicar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Outros estão com raiva mesmo, tô com ódio disso, tô com ódio disso que está acontecendo. Né? Então, eu acho que, assim, a aceitação passa por vocês, pais, e por eles também. Vocês podem ver por vocês mesmos. Às vezes tem dias que vocês estão com mais revolta de certas coisas, inclusive da diabetes do seu filho. Né? A mesma forma acontece com eles. Então, eu acho que assim, muitos pais às vezes me procuram e falam assim, ele não quer fazer terapia, ele acha que ele não tem que fazer terapia. O que eu vou fazer? Eu acho que ele precisa. Eu acho que é o seguinte, gente, a questão da terapia, eu como psicóloga, digo que tem que partir de um desejo. No primeiro momento, às vezes os pais falam assim comigo, mas ele não quer vir. Aí eu fala para ele que vai ser uma única vez, porque ele venha conversar comigo. Porque às vezes, gente, a pessoa não sabe o que vai acontecer dentro, né? A psicologia, né, fazer terapia ainda é um tabu para muitas pessoas. E o que a gente escuta, às vezes, não é bom, né? Eu sei, sou psicóloga há 19 anos, eu sei disso, né? Então, se vocês conseguirem que o adolescente venha uma única vez conversar com a psicóloga e ela explique o que vai acontecer e tente mobilizar nele as questões em relação aos pais, né? Eu acho que isso que vai dar certo.
Porque primeiro, o que que eu faço? Eu tenho uma sessão com os pais, que eu vou tentar entender o que está acontecendo. Depois eu vou ter uma sessão com esse adolescente para conversar com ele. E aí? Seus pais acham isso, isso aqui, o que que você acha? Né, gente? Tudo numa questão de uma conversa. Porque se ele não tiver desejo, gente, se ele virar e falar assim, ah, não quero ir, ah, aquela psicóloga, não adianta. Forçar ninguém a nada, não adianta você forçar a pessoa, ela não vai querer. E ele é adolescente, ele está começando a escolher mesmo as coisas. Então, eu acho que assim, é importante que a gente faça um esforço para que numa primeira vez ele vá, né? Para que ele entenda o que que é aquele processo, para que ele entenda se vai ter benefício para ele, né? Se ele acha que aquilo vai ser bom para ele. Porque também tem gente que fala, não, isso não é para mim. Entende? E tem o seu próprio momento. Então, eu aconselho para os pais sempre assim: procure uma psicóloga, tenha uma conversa com ela, explique o que está acontecendo, né? Marque uma sessão com ela para vocês conversarem, para vocês desabafarem, para vocês contarem tudo, para ele entender o que está acontecendo. E depois fale com ele que o combinado é que ele vá pelo menos uma vez. Se ele não quiser mais ir, ele não precisa voltar, tá? Eu sou muito dessa opinião. Eu acho que é difícil a gente obrigar, né? Eu, por exemplo, não gostaria de fazer terapia obrigada. Eu vou porque eu gosto. É. Tem que ter uma empatia, né? E a primeira conversa, às vezes ele vai entender que não vai ser uma cobrança, né? Porque realmente Sim, eles já acham que vai ter essa cobrança. Ah, essa pessoa é uma pessoa combinada com meus pais, que é para eu fazer acontecer com diabetes, né? Então não é bem assim. Até a Luciana aqui falou que meu filho foi diagnosticado agora, procurei um psicólogo, mas ela acha que ele tem que querer e acha que enquanto está em casa não há questões. Pediu para esperar passar a quarentena. O que você acha? Na verdade, a gente pode fazer atendimentos online, né? Mas, na verdade, sim. não tem necessidade de passar a quarentena. Isso cada um pensa de uma forma. O que você acha? Eu acho que assim, ó, é lógico que uma primeira consulta, por exemplo, é ideal que a gente faça frente a frente. Eu acho que o online não substitui o presencial, gente, mas nós estamos vivendo uma época que a gente não sabe o que que vai acontecer. E se essa quarentena durar um ano? E se essa quarentena durar? Ninguém sabe, a gente espera que não, a gente deseja que não, né? A gente quer voltar o quanto antes possível, mas são certas coisas que a gente não pode prever, né? Então, o que que aconteceu, por exemplo? Eu tive pais que me procuraram nessa época, né? Para poder conversar. Então, o que que eu fiz? Eu falei, olha, vamos conversar, deixa eu conversar com ele, saber o que que é que ele quer, se ele está entendendo. Vou ter essa primeira conversa. E às vezes, se você achar que é seguro para você e para o seu filho, se o profissional estiver disposto, você pode ter uma primeira sessão com ele presencial, só para ele te conhecer direito e tudo, e depois vocês fazerem só online. Mas eu tenho conseguido fazer online, tá? É claro que é mais difícil num primeiro momento, porque às vezes a relação de estabelecer confiança e vínculo, ela presencialmente, ela é melhor, ela é mais fácil, ela é mais rápida, mas ela não é impossível online. Então, assim, eu tenho 3 novos pacientes adolescentes que vieram pelo método do online. Então, assim, se funciona, a Lu tá até falando assim, funciona? Eu acho que funciona se a gente tiver comprometimento. Se o adolescente realmente quiser, achar que é importante para ele, né? Se ele entender que é um momento que ele está precisando daquela ajuda, acho que funciona. Teve a facilidade que você teria no presencial, mas depois ela vai criando um vínculo. Eu tenho me surpreendido com os online. Eu acho que as pessoas em casa elas têm ficado mais à vontade, né? Então Sim. a gente também. Então eu acho que tem muito para funcionar, sim. A gente está falando muito do lado dos pais, né? Mas eu fico até pensando um pouco no lado dos adolescentes que estão nos escutando, podem estar nos escutando também, e que vocês podem também, os pais podem ajudar, né? Nessa orientação em relação aos adolescentes, o que eles podem fazer para dar mais confiança para os pais, né? Porque às vezes eles deixam, por ter apoio, eu falo que quando a gente casa, a gente vê que o negócio é com a gente mesmo. Antes de casar, mesmo que você tenha 30 e poucos anos, você sabe que tem um apoio. Então, quando você tem o diabetes está por o seu gerenciamento completo, então você toma decisões que podem te assegurar mais, né? Quando você tem o apoio, acaba que você relaxa, né? E o adolescente tem um pouco disso. Eu já escutei muitos casos de pacientes nossos que falaram assim, estava com hipoglicemia, deitei lá e esperei minha mãe trazer alguma coisa para mim. Precisava disso, gente.
Você sabe tratar a hipoglicemia, precisa chamar sua mãe para isso, sendo que você está com a hipoglicemia leve, podendo ir até a geladeira, você está a 2 pés da geladeira. Então, assim, tem coisas que às vezes a gente tem que mostrar que, gente, hipoglicemia, você não fica passando mal todas as vezes, não. É uma coisa que a gente tem que também saber lidar, né? Então, ó, tô com hipoglicemia leve, vou lá, trato. Não preciso nem falar para minha mãe. Também não pode tratar errado, né? Então, assim, querendo ou não, a gente tem que dar essa confiança para os nossos pais, né? Quem tem adolescente aí, mostrar que a gente também está gerenciando nosso tratamento. Medir a glicemia no horário, sabe que acorda tem que medir a glicemia? Precisa esperar os pais? Eu já tenho 15, 16 anos? Claro que não, né? São 2 anos aí da idade adulta, a gente já tem que começar a pensar um pouco no que a gente pode fazer e o que os pais podem passar para esse adolescente fazer e não ficar cobrando. Passou uns 2 dias, você observou se foi feito, se não foi feito. Se foi feito, larga um pouquinho, vai observando de longe, vai dando confiança, né? E aí, de vez em quando, pergunta, tá precisando de alguma coisa? Posso te ajudar se precisar, né? Mas não ficar cobrando o tempo inteiro. E isso vai dando essa liberdade também para os pais um dia falarem, olha, você vai para um acampamento, você vai para uma viagem e ter segurança, né? Você tem que partir dessa segurança em casa. Não adianta adolescente que está o tempo inteiro sendo gerenciado pelos pais, de repente quer querer sair para o acampamento e ficar 3 dias fora. Que pai e mãe Sabe vai ficar seguro, sabe o que eu né? falo com eles, Débora, muito? Confiança é uma coisa que a gente constrói. Não é uma Isso, coisa que cai, né? Ah, meu pai vai confiar em mim de ontem para hoje. Não. Tudo isso é um processo. Então, para o seu pai confiar em você, para você ir dormir na casa de um amigo, para você ir fazer um acampamento de 2 ou 3 dias, para você viajar, porque esse é o momento. A adolescência é esse momento mesmo. Que a gente quer ir para a praia, às vezes, com os amigos, né? Com os pais dos nossos amigos também, né? Assim, é uma época da gente querer fazer essas coisas. E para que seu pai tenha confiança sim, em... né? Expandir o mundo Sim, um pouco. sim, vamos testar, vamos ver como é que é. Ah, eu gosto disso, não gosto daquilo. Todo mundo está nessa fase, né? Na adolescência. Então, eu costumo falar para eles o seguinte: vocês precisam mostrar para os pais de vocês que vocês são dignos dessa confiança. Ah, mas para quê? Lógico que meu pai tinha que confiar em mim. Não, a gente não confia em ninguém, gente, até segunda ordem. Então, se você provar para ele que aquele controle que ele tinha com você, você hoje consegue fazer um pouco mais sozinho, isso já. Você não precisa contar para o seu pai. Você não precisa ficar para ele aqui, ó, pai, aqui, ó. Viu? Hoje a insulina deu certo. Da mesma forma que eu falo com os pais, você não precisa ficar, ó, hoje a insulina deu errado, né? A mesma coisa para eles. Porque, na verdade, o diabetes é seu, né? Você tem que se apropriar dele, né? E por mais que seja difícil, os efeitos estão em você. Então, se você não aplicar uma insulina, ou se você deixar a sua glicose, né, muito alta, você vai passar mal, você vai ter as dificuldades. E se você quer pertencer a esse grupo, e se você quer viajar com as pessoas, sem que as pessoas fiquem assim, ah, ele não pode fazer isso porque ele tem diabetes, ah, ele não pode fazer isso porque ele tem diabetes, você tem que mostrar que a sua vida pode ser uma vida como de qualquer outro adolescente, com exceção de que você aplique a insulina que você não produz mais. É isso, né? E É aí, isso para aí. isso, você precisa exercitar a sua responsabilidade. Você precisa mostrar para eles que alguém escreveu, a Lu escreveu aqui uma coisa que eu acho importante: autonomia traz liberdade. Quando você mostra para o seu pai que você está conseguindo fazer as coisas, que você consegue cuidar de você, você fica com mais liberdade, porque ele passa a confiar mais. Gente, relacionamento é uma via de mão dupla, não é uma coisa que só de um lado faz e o outro lado só recebe. Não é isso. Então tem que ser uma coisa dos dois lados. Então, eu falo isso muito com eles. Eu falo, a gente tem que aprender a conquistar o que a gente quer. Se você quer conquistar uma viagem para você fazer sozinho, com os pais dos amigos seus, você vai precisar provar para os seus pais que você é capaz de fazer esse controle sozinho. E se você não for ainda, chega para ele e fala, olha, eu estou insegura com isso ainda, com a sua nutricionista, com a sua médica, com a sua endocrinologista, com a sua psicóloga, com a sua educadora física, seja quem for, peça ajuda. A gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda, sabe? Se você talvez esteja com vergonha de falar isso com seus pais, porque talvez
Eles vão virar para você e vão falar assim, ué, mas eu já te ensinei isso. Eu escuto isso demais. Mas eu te expliquei isso, como que você não sabe? Né? Não é verdade? Para tudo. E não é só para insulina, não, gente. Para tudo. Para um estudo, para alguma coisa, né? E talvez você não tenha totalmente esse diálogo, procure outra pessoa que você confie, que você tenha esse diálogo. Porque ninguém nasce sabendo, né? E algumas coisas que você vai fazer vai ser por tentativa e erro. Não tem jeito. Com o Cada tempo, um. né, Débora? Você sabe disso. Você vai conhecer seu próprio corpo. Você vai Exato. entender algumas coisas. Por exemplo, tem gente que come uma determinada, por exemplo, já escutei muito, pão de queijo sobe muito a glicemia. Para quem? Depende, né? O que é subir muito? Às vezes, para mim, é subir 30 pontos, às vezes, para as pessoas, é subir 150. Mas o que é que eu percebo a respeito do meu próprio organismo, né? A gente tem que saber respeitar o momento de cada um, né? Às vezes você fala assim, ah, eu já falei isso várias vezes. Às vezes a pessoa não estava no momento de entender e de capítulo, né? Até a pergunta da pessoa que tinha mandado antes, ela acabou não mandando de novo, mas eu lembro que tinha alguma coisa com uma adolescente com 18 anos, que é o filho dela, que teve diagnóstico há pouco tempo, e ainda tem transtorno TDAH, TDA, né? Transtorno de déficit de atenção. TDAH, hiperatividade. Então, querendo ou não, assim, você sabe mais disso que eu, você pode falar, mas eu acredito que, assim, tem que pisar mais em ovos, né? Tem que ser mais devagar com essa pessoa, né? Porque não adianta pôr um tanto de informação de uma vez, né? Sobre diabetes, sobre controle, você vai ter que dar um apoio bem maior, né? O que você acha? Eu acho que a gente tem que fazer dois tratamentos diferentes, né? Quem está diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou qualquer outro diagnóstico, tem que fazer um tratamento específico para aquilo. Enquanto não chegar numa dose ajustada, enquanto ele não tiver totalmente à vontade com aquele diagnóstico, no sentido de, tá bom, eu preciso me cuidar, eu preciso tomar um remédio, ou eu preciso fazer uma atividade física, porque são várias maneiras de trabalhar déficit de atenção e atividade, hiperatividade. Já foi-se aquele tempo que você tinha que medicar a criança ou adolescente para ele ficar babando. Não, não é isso. É o contrário. A gente cansa ele para ele naturalmente ter esse processo de dar uma desligada. Então, é uma outra adaptação. Então, eu acho que assim, ele tem TDAH? Tem, então vamos tratar isso. E o que ele dá conta de, por causa dessa agitação, dessa dificuldade que ele tem de concentrar, de participar das coisas com mais tranquilidade, o que isso influencia no diagnóstico do diabetes dele? Ah, então eu, por exemplo, eu preciso ter uma hora que eu preciso parar e ele para aplicar. Então, vamos parar e vamos aplicar, né? Vamos fazer as coisas. Eu acho que é aquilo que a gente falou no início, talvez muita gente não tenha pego, né, Débora? Adolescência, existe uma idade para a gente estudar, para a gente entender, de 12 a 18 anos. Mas a gente sabe que tem adolescente de 25. A gente sabe que tem adolescente com 10. Por quê? Porque tem a ver com maturação física, sim, com a questão dos hormônios, quando eles começam a ser ativados, mas tem a ver também com a maturidade emocional, gente. Sim, Né? verdade. Então, isso também precisa ser observado, porque às vezes seu filho tem muita idade, mas ele não tem maturidade emocional. Então, você precisa ajudar ele a ter essa autonomia por mais tempo. E Então, tem eu acho que até sim. crianças com idade menor, igual a Magna falou aqui, meu filho, desde o diagnóstico aos 11 anos, ele assumiu essa responsabilidade, monitora e também faz mais contagem de carboidrato, aplica insulina e faz contagem de carboidrato melhor Gracinha. que ela. Então, olha que bacana, ele já tem 13 anos. Então, assim, claro que tem momentos que às vezes vai ser assim, né? E às vezes mais para frente ele pode ser um pouco menos aderente, porque ele entrou num grupo, que ele tá querendo sair, que ele tá querendo passear. Então, assim, tem que tentar entender cada fase, né? Então, realmente, se uma pessoa tem um transtorno, né, de atenção, um déficit de atenção, ela vai precisar de apoio, né, nos momentos de aplicação, de monitorização, porque ela talvez não vai ser tão ligada nesses momentos, nesses horários, né? Então, tem gente que é mais detalhista, perfeccionista em horário, outros não, independente se tem déficit de atenção ou não, né? Então, assim, isso a gente tem que dando apoio onde você precisa e aos poucos, né, vai dando uma melhorada nessa rotina e vai ficando um pouco mais fácil, porque ela vai sendo mais bem conhecida, né? A gente já está com mais de uma hora de live aí, se você quiser fazer suas últimas colocações, depois eu vou agradecer. O pessoal participou Tá. bastante. E tem Foi uma ótimo. pessoa Primeiro, gente, eu que a queria. Luaz falou que vai fazer bilhetinhos. Era só essas suas frases espalhar pela casa. Adorei.
Que bom, Lu! Obrigada. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa ter, né, noção maior. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente troca ideia, né? Fica esse momento. E é isso, e é de fases, como você também tem fases, a criança, adolescente também tem essas fases, né? Como a Débora falou, tem. E outra coisa, é personalidade, gente. A gente não pode esquecer. Eu, como psicóloga, a primeira coisa que eu vejo é a pessoa que está por trás daquele diagnóstico. Quem é essa pessoa? O que a pessoa gosta? O que é importante para ela? Os afetos dela, né? Porque às vezes tem gente que adora esporte. Então, vamos Sim. caprichar na questão do esporte para ele, né? Tem gente que gosta muito, por exemplo, de ler, de ficar no computador. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer, por que será, né, que as coisas acontecem. Então, assim, ninguém é solto, ninguém faz as coisas porque estou afim de fazer. Não, existe uma razão pela qual. Então, acho que isso também a gente tem que lembrar, né? Apesar de ser Sim. adolescente, que a gente fala, ele já é uma pessoa, né? Então, vamos com cuidado, vamos com calma, né? O que está acontecendo agora é que a personalidade dele talvez esteja chocando com a sua. Talvez isso É, seja muito difícil, né? Então, também é um trabalho, como eu falei, de mão dupla, é um trabalho coletivo, né? Você também tem que ir e ele também tem que vir, né? Então, se eu puder dizer para vocês uma coisa, é o seguinte: dialogue com eles com afeto, diga para eles das suas preocupações, diga para eles dos seus desejos, escute a mesma coisa, peça para que ele diga para você o que está acontecendo, peça que ele diga para você o que ele quer, quais são os desejos dele, para que cada um fique com a sua própria expectativa o mais próximo da realidade. Obrigada, exatamente. gente. Acho que é isso. Não, Até foi uma ótimo, próxima. Márcia. Eu Obrigada. agradeço demais. Eu agradeço muito aí suas colocações, você é experiente demais na área e sempre bom Obrigada. te escutar e fazer essa parceria com você, viu? Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui com a gente.